uma escala de 10 em dureza. O brilho se torna inconfundível por causa dessa pedra. Muitos, vimos guerras, o mundo guerreou e teve a revolução, até mesmo algumas revoluções, até mesmo por causa disso, por ser tão precioso. Qual é a diferença, irmãos, entre o diamante e o brilhante? O diamante é um nome da gema da natureza que criou com o passar dos anos, pela cristalização do carbono puro nas profundezas da terra, mediante pressões e temperaturas altíssimas. A lapidação do diamante é a perfeição que gera o brilhante, que recebe o nome justamente por oferecer o efeito do brilho possível para um diamante. Portanto, o brilhante é um nome determinado a um tipo de lapidação. O diamante é a substância mais dura encontrada na natureza. Seu brilho, beleza, durabilidade, torna-se o diamante em um símbolo de amor puro e verdadeiro. São pedras preciosas encontradas nos piores e mais complicados lugares, cavernas, minas e garimpo. Sempre na sua forma bruta. Então, assim, da mesma forma que o diamante, ele passou por uma lapidação para se tornar um brilhante, a vida de Pedro seguiu desta forma. Pedro, em suas características, ele sempre demonstrou, por essa impetuosidade, ele sempre demonstrou ser compassivo, ele sempre demonstrou, em alguns momentos, em João 13:9, ele demonstrou ser compassivo, afetuoso. E em um momento ele disse assim, disse Simão Pedro, ao Senhor. Naquele momento, Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e ele demonstrou que, poxa, vai lavar os meus pés, então lava minhas mãos, lava minha cabeça. Então ele demonstrou esse afeto. Em João 13, aleluias. Ele tem em as suas características, Pedro, desculpa o nervosismo, tá, irmãos? Vamos lá, vou me achar aqui. Amém, Senhor. Pedro, ele tinha uma vida simples, uma vida trabalhador, ele era pescador, ele não tinha a instrução, mediante a palavra mesmo declara isso. E Pedro, entre os seus valores, Deus achou nele uma pessoa no qual precisava ser preparado, no qual precisava Jesus, no qual precisava ser lapidado. E o que eu quero nessa noite trazer para os irmãos é que nós somos assim. Nós, quando longe de Jesus, quando não temos Jesus no nosso coração, nós carregamos muitas impurezas em nossas vidas. Carregamos muitos problemas, carregamos situações que muitas das vezes apagam o brilho, apagam algo que está dentro de nós valoroso. Mas quando nós se colocamos na presença do Senhor, quando nós aprendemos, quando nós decidimos se entregar ao Senhor, o Senhor começa o trabalho dele em nossas vidas. E muitas das vezes começa assim, com um puxão de orelha. Muitas das vezes nós precisamos acertar os nossos passos, precisamos reconhecer que nós erramos, precisamos reconhecer que somos falhos, precisamos aprender a viver uma nova vida. E quando nós entendemos o propósito do Senhor em nossas vidas, quando nós buscamos isso, quando nós entendemos o que, até mesmo como exemplo, a vida de Pedro, a partir do momento que ele seguiu com Jesus, a história dele se dividia entre antes da morte de Cristo e depois da morte de Cristo. Porque enquanto ele estava caminhando com Jesus, enquanto ele estava do lado de Jesus, ele foi lapidado. Muitas das vezes ele foi cobrado, muitas das vezes ele foi chamada a atenção dele por essa forma dele ser, por essa forma bruta dele ser, pela forma dele falar, sem pensar. Era uma das características dele. Ele não pensava muito quando ele falava. Ele prontamente já falava o que vinha na língua, não na cabeça. Mas ele foi tratado por isso.
E assim é as nossas vidas, assim deve ser as nossas vidas. Quando nós entramos numa igreja, quando nós decidimos entrar no local, ou quando nós decidimos buscar ao Senhor, quando nós temos a necessidade de largar tudo que nós temos, de largar a nossa vida para buscar ao Senhor, nós temos que estar pronto para que possamos ser lapidados, para que nós possamos ser colocados no trecho, no eixo, na vontade do Senhor. Não há como nós sermos transformados sem a lapidação. Não há como nós sermos modificados, moldados, se não tiver um tratamento em nossas vidas. Por isso, no nome de Jesus, entenda sobre a vida de Pedro até o momento que ele seguiu Jesus e até antes da morte de Jesus, no ápice daquele acontecimento, Pedro negou Jesus, mesmo estando do lado de Jesus, mesmo andando do lado daquele que estava ensinando, aquele que estava falando, aquele que estava moldando através da palavra a vida de Pedro, ele negou. E se cumpriu isso, como já Jesus tinha predito. Mas eu gostaria aqui, irmãos, de ler com vocês em Mateus, deixa eu só confirmar aqui, 16. Aleluias. Isso mesmo, Mateus 16, a partir do versículo 13. Nessa caminhada ao longo do tempo com Jesus, Jesus tem um tratamento aqui. Vamos lá, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, e uns profetas. E vocês? Perguntou, Jesus. Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão, e eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E então advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era Cristo. Então, para que vocês possam entender, que nós possamos entender, existem momentos que nós andamos com o Senhor, e de tanto aprender a palavra, de tanto buscar mais sobre Ele, tanto buscar mais sobre Jesus, Deus fala aos nossos corações. Quando nós se dispomos a viver, quando nós aprendemos a ter uma vida com Deus. Mas naquela situação ainda era o Pedro bruto. Ainda era um Pedro que precisava ser lapidado. Naquela situação ele teve uma revelação no seu coração, na sua mente, a forma de entender aquilo que Jesus estava falando. E ele falou: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus mesmo disse a ele: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então, assim, seguindo a leitura, Jesus continua naquele momento, a partir do versículo 21, diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, e ressuscitasse ao terceiro dia. E mais uma vez Pedro, da sua forma de ser antes da morte de Cristo. Então Pedro, chamando-o a particular, começou a repreendê-lo. No caso ele estava falando com Jesus. Então Pedro chamou a particular e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. E Jesus virou a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Lendo esse
capítulo, lendo essa parte do texto, por esses dias, um tempo atrás, eu estava no terreno, e aqui do lado, no estacionamento, eu estava trabalhando, ia cortar um mato, e veio no meu coração: tu és a pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E parando para pensar a respeito dessa pedra, a respeito do que é ser a pedra, do que nós entendemos como pedra, olhando para a minha vida, olhando para a situação na qual Deus estava ministrando no meu coração, só temos como passar por uma transformação, nós só temos como viver algo novo, nós só temos como viver a promessa, como viver a vontade do Senhor, quando nós entendemos que nós não somos nada e que nós precisamos daquele que é o nosso Deus. O Senhor, Ele trabalha de formas que muitas das vezes a gente não entende no começo. E assim foi na minha vida, assim foi na minha história, assim foi na minha casa, na minha família. A respeito disso, o Senhor continuou ministrando no meu coração, e eu comecei a procurar em minhas atitudes o tipo de pedra que eu era, o tipo de pedra que eu estava me tornando, o tipo de pedra que eu precisava ser, para que eu pudesse chegar a ser uma pedra valiosa, a ser uma pedra valorosa, eu pudesse se transformar num diamante. Eu precisava passar por uma transformação, precisava passar por uma nova vida, eu precisava me entregar, eu precisava entender. E eu comecei a refletir a minha vida a respeito disso. Comecei a refletir em atitudes lá atrás, comecei a refletir no passado, e pensar em coisas que antigamente eu vivia, e para a honra e glória do Senhor, hoje poder olhar para a minha vida e falar: Senhor, talvez eu não seja esse diamante ainda, mas eu quero passar por essa lapidação, porque eu quero servir o Teu nome. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma, comecei a procurar algumas coisas, e eu tinha muitas coisas para falar a respeito de Pedro, da sua forma de ser, da sua impetuosidade, da forma dele se portar, da forma dele lidar com os discípulos, da forma dele falar as coisas sem pensar, da forma dele ser. E aí me remete a pensar como eu era antes, quando eu cheguei aqui na casa do Senhor. E me veio à memória uma vez que o nosso irmão pequeno falou assim: irmão, posso te falar uma coisa? Eu falei: pode, irmão, pode falar. Eu falei: irmão, quando você chegava na igreja, que você passava, levantava nas cadeiras, no corredor, e você não pedia água para mim, você não falava a paz do Senhor, você levantava, ia, buscava, poxa, eu ficava muito chateado com isso, porque eu estava ali para te servir, eu estava ali para te abraçar. E aí hoje ver você trabalhando na obra do Senhor, servindo, louvando, é um prazer poder glorificar o Senhor do seu lado. E aquilo ali me marcou, porque eu cheguei assim como Pedro, eu cheguei como uma pedra bruta, eu cheguei cheio de machucados, coisas que impediam que eu brilhasse, que eu impedia que eu pudesse ser a luz desse mundo. E o Senhor nessa noite, Ele quer trazer sobre minha vida e sobre a sua vida essa luz, esse brilho. E por isso, não importa o que você está passando no momento, não importa a situação que você está enfrentando até agora, mas o Senhor, Ele quer te lapidar, Ele quer que você cresça com isso, Ele quer que você passe pelo processo. E uma das coisas que o pastor Diego sempre fala, e ele falou isso para mim uma vez: não se preocupe com aquilo que você quer fazer, mas com aquilo que Deus quer fazer em você, com aquilo que Deus quer tratar em você. E as coisas foram acontecendo naturalmente. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou com a minha família restaurada, minha casa restaurada, e a confiança restaurada. E acima de tudo, estamos servindo ao Senhor juntos. Amém? Eu gostaria de continuar aqui nosso raciocínio a respeito dessa pedra preciosa, de como se tornar um diamante, como se ser lapidado por Deus. A partir do momento que Pedro começou a entender esse processo, começou a
ser lapidado por Deus, continuou, né, em seguida, mesmo depois dessa repreensão, mesmo depois dessa bronca, vamos dizer assim, de Jesus, ele começou a entender as coisas, né? E a partir daquele momento, ele continuou pregando o Evangelho, e ele se tornou um dos grandes pregadores. Muitas pessoas poderiam olhar para ele e não ver o valor que ele tinha, não ver aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Assim também é nas nossas vidas. Muitas pessoas podem olhar para nós e falar assim: nossa, aquela pessoa ali. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe o seu amanhã. Deus sabe o que Ele vai fazer com você. Por isso creia, deixe Ele ser Deus, deixe Ele ser o seu Deus. Se posicione para viver a vontade do Senhor. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Até então, esse momento, eu acredito que na vida de Pedro, até o momento em que Jesus estava falando a respeito da morte dele, que ele precisaria passar por esse sofrimento, que ele precisaria se morrer na cruz do Calvário, mas que ele ressuscitaria. Pedro não entendia com clareza aquilo que Jesus queria passar para ele. E eu gostaria de ler com os irmãos Atos, capítulo 4. Aleluias. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Pedro continuando, a partir do momento que Jesus se entregou na cruz do Calvário e ele morreu e ressuscitou, depois disso Jesus se encontrou com eles e eles receberam o Espírito Santo. Eu acredito que a nossa trajetória até aqui, até o momento que você chega na casa do Senhor, é que você possa começar a entender aquilo que Deus quer falar com você, que você receba a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, a partir do momento que você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo, Ele entra na sua vida, Ele faz morada na sua vida. E aí começa um novo tempo para as nossas vidas. Um novo tempo a partir do momento de uma nova criatura ao ponto de não fazer mais as coisas antigas, ao ponto de buscar em Deus uma nova forma de viver. Amém? Pedro continuou. Então assim, enquanto Pedro e João falavam, o povo chegaram os sacerdotes da guarda do templo dos saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando um povo a proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, creram e chegando ao número de homens que creram, perto de 5.000. A partir do momento que Pedro recebeu a unção do Senhor, a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, ele continuou pregando. Ele saiu a trabalho, ele saiu para levar a palavra do Senhor. Ele saiu para o ide pregar o Evangelho a toda criatura. E o ministério dele começou a crescer. A partir do momento que nós se encontramos com Cristo, a nossa vida precisa crescer. Espiritualmente, a nossa vida precisa ser transformada. Espiritualmente, a nossa vida precisa ser moldada. Precisamos abrir mão de muitas coisas para viver o projeto de Deus em nossa vida. Amém? E assim foi a vida de Pedro. A partir do momento que ele recebeu a unção do Senhor, ele saiu para pregar. E nenhuma pregação, mais de 5.000 homens creram naquela pregação, na palavra que foi ministrada por ele. E ele estava passando por essa situação onde ele foi preso. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, e estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João. Diante deles começaram a interrogá-los com que poder ou em nome que você
que vocês fizeram isso? Só para esclarecer aqui para vocês, eles curaram um mendigo, né, aleijado, declarando o poder do nome de Jesus. E ele foi parar até essa situação, até esse momento após a morte de Jesus, após eles terem matado Jesus, eles acharam que o ministério de Jesus iria acabar ali. Só que os discípulos foram escolhidos por Jesus. E ali foi plantado no coração deles a vontade de levar o evangelho através daquilo que eles conheceram de Jesus. E Pedro e João seguiram em diante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, e sendo interrogado acerca de que como ele foi curado, saibam os senhores que todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Aleluias. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podia haver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sidrero. E começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre este nome. E então, chamando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir e não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus porque acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Aleluias. Aqui eu acredito que se confirma o projeto de Deus, o projeto de Jesus para o seu discípulo Pedro. Olhando para a nossa vida, olhando para a nossa história, para a nossa vida terra, homem, nós precisamos a cada dia abrir mão daquilo que nós achamos para começar a entender aquilo que Deus quer de nós. Se você está aqui hoje na casa do Senhor e você ainda não se entregou a Cristo, você não tomou essa decisão, se você está aqui hoje e ainda não conseguiu entender o porquê está aqui, o nosso Deus, Ele quer ter um tratamento com você. Nosso Deus, Ele quer falar ao seu coração nessa noite. Por isso, no nome de Jesus, ser lapidado por Cristo é deixar o velho. Ser lapidado por Cristo é dizer não para o pecado. Ser lapidado por Cristo é dizer não para as mentiras. Ser lapidado por Cristo é dizer não para o pecado, dizer não para as coisas que tentam impregnar a nossa alma.
Ser lapidado por Cristo é abrir mão de você mesmo para estar na casa do Senhor como vocês fizeram. Ser lapidado por Cristo é vir na casa do Senhor e se entregar por completo, assim como eles se entregaram quando Jesus chamou. E hoje o Senhor, Ele está chamando a sua vida, Ele está te chamando, Ele escolheu você, para que a sua obra possa ser cumprida através da sua vida. Hoje o Senhor, Ele quer trabalhar em nossas vidas e trazer sobre as nossas vidas essa lapidação, transformando aquilo que nós achamos ou aquilo que nós vimos que está de errado, que muitas das vezes nós temos a consciência de que está errado, mas não temos a força para mudar, porque o Senhor, Ele quer fazer isso em nossas vidas, Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer incomodar sim, Ele quer tratar sim, Ele quer moldar sim, mas para isso você precisa entender que o plano do Senhor para a sua vida é bom, perfeito e agradável. Em nome de Jesus, não saia daqui hoje da forma que você entrou. O Senhor, Ele tem coisas maiores do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos entender que nós, a partir do momento, aqueles que já aceitaram ou receberam ou declararam que o Senhor é o Deus das nossas vidas, a partir do momento em que nós recebemos a presença do Senhor em nossas vidas, nós precisamos ir levar o Evangelho, nós precisamos ir viver uma vida na contramão deste mundo, e não tem como viver uma vida na contramão deste mundo com práticas antigas, não tem como viver na contramão deste mundo, fazendo aquilo que todo mundo faz. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos ser lapidados por Cristo. Que eu e você possamos pensar que tipo de pedra nós temos sido. Porque algo que chama a minha atenção naquele versículo que nós lemos em Mateus 16, a partir do 13, é que a partir do momento que Jesus repreendeu Pedro, Ele falou: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim na dos homens. O que eu entendi, o que Deus ministrou no meu coração, que você pode estar na casa do Senhor, você pode estar do lado de Jesus, mas a sua mente pode estar cheia de pensamentos humanos. E quando se tem pensamentos humanos, as atitudes são humanas. Quando se tem pensamentos humanos, o seu posicionamento é humano. Quando se tem pensamentos do mundo, o mundo está dentro de você. E quando nós se encontramos com Cristo, tudo que precisa sair de nós é o pensamento humano, é o mundo, é a forma errada de ser, a forma errada de pensar, a forma errada de achar que tudo tem que favorecer a nós. Quando nós temos um Deus, quando nós nos encontramos com Deus, o Senhor, Ele transforma, Ele tira tudo aquilo que é velho das nossas vidas, Ele tira tudo aquilo que não presta. Crente que não é lapidado por Deus, não serve. Crente que não é lapidado por Cristo, não serve, porque está cheio de práticas erradas. E o Senhor, Ele falou muito ao meu coração a respeito disso. Porque todos os dias nós somos tentados, todos os dias nós somos, sugeridos pensamentos, sugeridos, o diabo ele joga a seta, ele joga pensamentos, ele joga coisas no seu coração, tentando fazer com que você aceite aquilo. Mas saiba de uma coisa, a partir do momento que Jesus se entregou na cruz do Calvário, você tem a autoridade do Senhor sobre a sua vida, e você pode falar não ao pensamento errado, você pode falar não à prática errada, você pode falar não a qualquer outra coisa que tente te afastar do Senhor. Porque nós fomos lapidados por Cristo. A partir do momento que nós vivemos esse novo, a partir do momento que nós começarmos a entender isso, mas eu e você vamos brilhar. Como o pastor muitas vezes já disse aqui, nós somos a Bíblia que muitas pessoas leem. Nós somos a Bíblia que muitas pessoas vão parar para prestar atenção. Nós somos a Bíblia que muitas vezes nós podemos até, por não estar atento, denegrir a imagem do Senhor. Mas eu creio que nós estamos no processo
Eu creio que todos os dias, todo dia que você levanta, todo dia que você tem um fôlego de vida, todo dia que você acorda, todo dia que você consegue levantar da sua cama, é um dia que você pode lutar, é um dia que você pode se posicionar, é um dia que você pode reconhecer que sem Deus você não pode, é um dia que você pode reconhecer que precisa mudar, e viver o novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para você que não se decidiu ainda, o Senhor tem uns planos maravilhosos a seu respeito. Eu posso não saber, mas o Senhor sabe do que você está passando. O Senhor conhece o seu coração. Você que está em casa, o Senhor conhece o seu coração. E se você hoje está assistindo, se você hoje está aqui, o Senhor Ele quer falar com você. O Senhor Ele quer estreitar esse relacionamento. O Senhor Ele quer tirar esse peso do pecado. Meus irmãos, quando vivemos na prática do pecado, não percebemos que muitas vezes carregamos esse peso. Quando vivemos como antigamente, errados no passado, afundados no poço, não percebemos que estamos carregando um peso. Não percebemos que estamos tristes, ou que estamos em depressão, ou que estamos de uma forma deplorável, porque não entendemos a vontade do Senhor. Só tem uma forma de entender a vontade do Senhor, quando nós entendemos que Cristo é o único caminho a Deus. O único caminho a Deus. Aleluias. 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 Eu sei que Pedro não parou por aqui. Ele continuou levando a palavra do Senhor. A partir do momento que ele foi lapidado por Cristo, o ministério, a igreja foi aparecendo, foi crescendo. E foi acrescentando mais pessoas. O evangelho foi pregado. A palavra do Senhor foi chegando na vida das pessoas. E eles viveram um renovo. Eles viveram algo que só com o poder de Deus eles poderiam viver. Naquele momento, a partir da unção que eles tinham sobre a vida deles, muitas pessoas, ao saber que Pedro passava pela rua, levava os enfermos para que pela sombra de Pedro eles pudessem ser curados. Olha só, algo que não tinha valor, algo que estava lá fora, algo que estava uma pessoa bruta, uma pessoa que para muitas pessoas não tinha instrução, e como diz a palavra, ele não tinha instrução, mas a partir do momento que ele entendeu o projeto de Deus na vida dele, que ele passou por algumas situações, a partir do momento que cumpriu-se até mesmo algo que foi dito, que ele negaria Jesus 3 vezes, e ele, a partir do momento que ele se arrependeu, a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo, a palavra do Senhor encheu o coração dele, e ele foi levar a palavra do Senhor a outras pessoas, e outras pessoas foram alcançadas, e a palavra do Senhor chegou até hoje, nas nossas vidas. Se nós estamos aqui foi porque lá atrás começaram a pregar sobre a palavra do Senhor, sobre um estilo de vida diferente, sobre uma forma nova de viver, e hoje você tem o poder de decidir se você quer viver essa nova forma, se você quer viver uma vida diferente, se você quer ser transformado, lapidado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e levassem os seus pensamentos a Deus. E procurasse a se autoanalisar. Será que, mesmo conhecendo a Cristo, será que mesmo entendendo que o Senhor é o único caminho, será que mesmo reconhecendo e aceitando essa nova forma de viver, será que não temos se perdido? Será que nós não temos errado? Será que em suas atitudes você tem que fazer essa autoanálise? Você não tem remado contra a maré de uma forma a qual cada vez mais você se afasta de Deus? Em nome de Jesus, reflita sobre você, reflita sobre a sua atitude, reflita sobre o tipo de pedra que você tem sido, reflita quais são as suas decisões, de que forma que você se porta, de que forma que você se posiciona no seu dia, no seu trabalho, de que forma que você enfrenta as adversidades desse mundo, de que forma que você
consegue permanecer. E saiba, se você se encontrar em algum posicionamento desse, você tem livre acesso ao nosso Pai, entendendo, se arrependendo dos seus erros, se colocando diante do Senhor. O Senhor, Ele tem muito mais para você. A sua vida não parou por aqui. A sua vida não vai parar por aqui. Enquanto estiver o fôlego de vida sobre você, você tem a chance de acertar, você tem a chance de levantar todos os dias e ser grato a Deus pela sua vida, por tudo que você tem. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos ser lapidados por Ti, Jesus. Entre nossas vidas, Pai, que nós possamos ser transformados por Ti, que nós possamos entender, Pai, que tudo é Teu, que tudo é para Ti, Senhor Jesus, que nós somos feitos para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória, e que quando nós entendemos isso, Pai, nós sabemos que nós somos templo do Teu Espírito Santo, e se nós estamos errando, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, a cada dia ter um novo, uma nova atitude. Que a cada dia nós possamos ter um renovo da Tua presença em nós. Molda as nossas vidas, tira tudo aquilo que não presta, para que nós possamos ter uma vida digna diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E você que não se decidiu por Jesus, saiba que Jesus, Ele quer tirar esse peso das suas costas. Ele quer tirar essa tristeza do seu coração. Ele quer tirar essa angústia que tenta sempre impulsionar você para baixo. Saiba que Jesus, Ele morreu por você, e Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua vida, porque a sua vida, em nome de Jesus, eu creio que a sua vida será transformada num belo diamante, aonde a pureza desse brilho vem do Senhor, aonde a pureza desse brilho vem do Senhor Jesus. Se permita nesta noite, em nome de Jesus, ser tratado por Deus. Se permita nessa noite ser a luz deste mundo, em nome de Jesus, se decidindo por Ele. Em nome de Jesus, Deus, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas. Espírito Santo, meu Deus, aquilo que eu não tive condições, Pai, de falar, eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, enche os corações dos meus irmãos, e que eles possam sair daqui, Senhor Jesus, cheios do Teu poder, cheios da Tua vontade, cheios de vontade de viver o novo, cheio de vontade de levar a Tua palavra, cheio de vontade de dizer não para o mundo e viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, lapida, Senhor Jesus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, a forma que Deus trabalha é impressionante. Deus, Ele pode colocar pessoas duras, mas pessoas duras do seu lado. Mas sabe por quê? Porque o diamante na realidade é uma pedra mais dura que existe. E para ele ser lapidado, ele precisa ter algo tão duro quanto ele. Ou seja, ele só pode ser lapidado por um diamante. Então, se Deus colocar pessoas que vão te cobrar do seu lado, pessoas que vão chamar a sua atenção, pessoas que vão falar assim, vamos, não é a hora de você parar, vamos. Pessoas que vão ser colocadas no seu caminho para lapidar você. Em nome de Jesus, aceite o tratamento do Senhor. Se você precisa ser lapidado, receba esse tratamento. Se posicione, busque uma nova vida, busque o novo do Senhor, busque os bons pensamentos, busque as coisas que são dos céus, as coisas que vêm de Deus. E você um dia vai poder declarar com toda a força no seu coração que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se só você está buscando o Senhor, não importa se você é um só, mas você é a luz que Deus colocou naquele lugar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, você é a luz
para brilhar naquele lugar. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Você é a palavra do Senhor em movimento. Você é a palavra do Senhor em atitudes. Por isso, em nome de Jesus, receba a unção do Senhor sobre a sua vida e leve aquilo que faz bem para você, que é a palavra do Senhor a eles, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória é tua, Senhor. Nós queremos te aplaudir e te glorificar, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.